Fala galera botafoguense, tudo bem com vocês? Saudações alvinegras a todos aí. Sejam bem-vindos aí ao canal Histórias Gloriosas. Primeiramente, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e fique atento a todas as publicações do nosso canal aí, para a gente poder fazer com que o nosso canal cresça e que seja um canal onde a gente possa relembrar as histórias do nosso glorioso, né? No vídeo de domingo, do dia 31, eu falei um pouco dos objetivos do canal, que é retratar jogos antigos do Botafogo, características desses jogos, lembranças dos jogos, para a gente poder resgatar um pouco a nossa história, já que no momento a gente não está tendo futebol, então resta nos lembrar do passado. Bom, essa semana é semana de decisão, galera. Todo mundo aí na expectativa de rever o jogo de 95, né, o jogo da volta, né? E eu queria, antes disso, fazer uma campanha, galera. Adquiram seu ingresso virtual para o jogo de 95 lá no site do Botafogo, do Sou Botafogo. Esse dinheiro está sendo utilizado para pagar os funcionários. Eu sei que a situação hoje não é fácil do clube, mas é uma forma da torcida, mais uma vez, ajudar o clube, ajudar os funcionários, realmente a quem precisa. Tá? Fácil, não é caro. Eu acho que todo mundo aí pode contribuir para essa atitude muito nobre do Botafogo, né? Então, galera, domingo a gente vai assistir na televisão o jogo de 95, o jogo da volta. Então, eu pensei, bom, o jogo da volta é o jogo que todo mundo fala, é o jogo que todo mundo comenta, é o jogo onde todo mundo sabe o que aconteceu, como que foi, como que não foi. Mas a gente precisa saber do primeiro jogo, porque basicamente nós vencemos o campeonato do primeiro jogo, porque o Santos ele tinha vantagem do empate, ele jogava por um saldo igual, e o Botafogo reverteu essa vantagem no primeiro jogo. Então, o Botafogo passou a jogar pelo empate no segundo jogo, e foi com esse empate que o Botafogo conquistou o título brasileiro de 1995. Então, galera, o que eu tenho para dizer para vocês? A gente vai retratar o quê? O primeiro jogo da final. E nesse primeiro jogo, a gente vai falar um pouquinho antes de como que foi a campanha, alguns jogos que foram chaves aí dessa campanha, onde o clube, apesar de toda a dificuldade financeira que passava, conseguiu fazer uma campanha muito sólida, né? E com isso a gente vai retratar como que o Botafogo chegou nessa final, qual foi o pré-jogo, o que a imprensa repercutiu, o que expectativas dessa final, como que foi o jogo e qual foi o pós-jogo que depois foi retratar no segundo jogo, e aí a história todo mundo já conhece como acaba, tá? Então vamos começar aqui, eu vou fazer uma apresentaçãozinha de slides, vou compartilhar uma tela aqui com vocês, e a gente vai comentando fases da campanha e todo o processo do jogo em si, tá bom, galera? Vamos começar aqui, deixa eu diminuir minha tela aqui, né? A gente está mostrando aqui nosso canal Histórias Gloriosas, e o jogo que a gente vai retratar é esse aqui, ó, Botafogo e Santos. Botafogo e Santos, que ocorreu no dia 13 de dezembro de 1995, no estádio do Maracanã. Bom, antes da gente chegar no jogo aqui, a gente vai falar um pouquinho da campanha do Botafogo. O Botafogo, né, como é que era o Campeonato Brasileiro em 95? Os 24 times eram divididos em dois grupos de 12, né? E eram dois turnos. O primeiro turno, os times do mesmo grupo se enfrentavam entre si e os dois campeões de cada grupo se garantiam na semifinal. No segundo turno, os times de um grupo enfrentavam os times do outro grupo. E os campeões de cada grupo também se classificavam para a semifinal. Então, no primeiro turno, né, o Botafogo iniciou a campanha com vitória, empatando lá em Salvador por 2-2. Teve alguns jogos que foram emblemáticos, como, por exemplo, a vitória contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, a vitória contra o Flamengo, lá em Fortaleza, onde muitos falam que foi a melhor partida do Botafogo naquele campeonato, e a derrota para o Cruzeiro no Mineirão, né? A derrota para o Cruzeiro no Mineirão, onde se pagava
bicho de vitória, né? O Montenegro na época pagou bicho de vitória, mesmo o Botafogo perdendo. O Botafogo fez uma grande partida. E nesse primeiro turno, o campeão do grupo do Botafogo foi o Cruzeiro, né? E o campeão do outro grupo foi o Fluminense, tá? Então, Cruzeiro e Fluminense garantiram já a vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro por serem o campeão de cada grupo. Já no segundo turno, o Botafogo ele fez uma campanha muito melhor do que fez no primeiro. Apesar do primeiro turno, o Botafogo ter feito uma campanha bem consistente, né? Perdendo ali somente para o Bragantino, né? Perdeu para o Palmeiras e perdeu para o Cruzeiro, né? Na derrota para o Cruzeiro, o Botafogo foi eliminado. No último jogo, ele empatou com o Paraná ali em 0-0 e basicamente cumpriu tabela. Na segunda fase, o Botafogo inicia ganhando do São Paulo no Morumbi, empata com o Internacional, e aí depois o Botafogo consegue engatar aí 2 vitórias seguidas, depois empata com o Criciúma e depois vence 5 seguidas, né? Ele ganha ali do União São João, do Atlético Mineiro, por goleada, o jogo do Goiás, onde muitos falam que foi ali a grande arrancada para o título, onde o Botafogo consegue uma vitória no Serra Dourada por 1-0, né? Depois de uma jogada do Iranil do gol do Túlio. Vence o Bahia por 2-0, onde é o jogo do Túlio, que o Túlio vai para a arquibancada, né? Para a torcida, né? Junto com o Montenegro. E o Botafogo garante a classificação diante do Vasco, com 2 rodadas de antecedência, né? E aí, no final, o Botafogo sofre uma derrota para o Santos, mas já estava classificado. E no último jogo, o Botafogo empata com o Fluminense, jogando no Espírito Santo. Então, quem ganhou o grupo do Botafogo foi, obviamente, o Botafogo, e o Santos foi o vencedor do outro grupo. Então, Cruzeiro e Fluminense, Botafogo e Santos se candidatam à semifinal do Campeonato Brasileiro. Botafogo pega o Cruzeiro, jogando o primeiro jogo no Mineirão, empata por 1-1, gol de Túlio. E empata no Maracanã em 0-0 e tem a vantagem para a final. Mas ele não ganha. Muitos aqui vão pensar, o Botafogo fez um gol na casa do adversário e passou por causa disso. Não, o Botafogo jogava por 2 empates por ter feito melhor campanha nos 2 turnos. Apesar do Cruzeiro ter ganho o primeiro turno, né, o grupo do Botafogo, o Botafogo fez uma campanha melhor no somatório dos 2 turnos. Por isso que o Botafogo ele teve e jogou pela vantagem do empate. Então, o Botafogo empatou 1-1 lá no Mineirão, depois empatou em 0-0 no Maracanã. Jogo onde o Botafogo meteu 3 bolas na trave. O Cruzeiro também no final teve uma bola na trave. Tem aquele lance que o Dida vai para a área no último lance. Mas aí é uma outra história, é um outro jogo, né? E quando o jogo do Botafogo e Cruzeiro termina, né, no Maracanã, ia ter o segundo jogo da semifinal do Fluminense e Santos. E o Fluminense tinha ganho o primeiro jogo no Maracanã por 4-1 do Santos. Então, todo mundo já pensou, Fluminense foi para a final. Fluminense está na final, vai ser Botafogo e Fluminense essa final. Só que não foi o que aconteceu. O Santos ganha no Pacaembu de 5-2, né? Tinha melhor campanha, então jogava por um saldo igual, e com isso se classifica para a final para pegar o Botafogo. E aí, a matéria do dia seguinte é essa aqui, do Jornal do Brasil. Esportes, Rio e São Paulo. Eu vou até dar um zoom aqui, deixa eu ver. Com um empate diante do Cruzeiro e goleada do Santos sobre o Fluminense, a final é em preto e branco, né? Então, a repercussão foi mais uma vez uma final entre Rio e São Paulo, entre Botafogo e Santos. E muita gente na época repercutiu isso de acordo com os clássicos da década de 60, onde a gente tinha Garrincha, onde o Santos tinha o Pelé, e eram os principais times do Brasil. Então era uma volta ao passado, né? Era uma volta ao passado, onde a gente teria uma final entre Botafogo e Santos. Bom, essa imagem aí, Santos 5, Fluminense 2, fez o seguinte, né? O Santos, ele era um time que já estava vivendo uma certa fila, né? O Santos tinha ganho um campeonato paulista em 84 e já vinha muito tempo sem ganhar nada.
né? E o Santos, a torcida do Santos, não esperava essa vitória contra o Fluminense. E quando isso acontece, a mídia paulista, principalmente paulista, né, bota o Santos como o melhor time do Brasil, bota o Santos como um grande time, para que isso tenha, assim, o Santos seja o favorito para a final contra o Botafogo, né? E o Botafogo ficou meio que deixado de lado. Os jogadores do Santos pintaram os cabelos de vermelho, o Giovani, principal craque do time santista, pintou o cabelo de vermelho, o Robert pintou o cabelo de dourado, e assim por diante. E outros craques daquele time, que era um grande time do Santos. Mas o time do Botafogo era um time muito certinho, era um time muito ajustado, era um time que jogava muito bem aplicado taticamente. Então, esqueceram do Botafogo, basicamente. Deram todo o mérito para o Santos. Claro, o Santos ganhou o jogo, não tem problema. Isso aí acontece, é do jogo. Mas o Botafogo também tinha que ser levado o seu valor. Mas não foi muito bem o que aconteceu, né? E aí, eu queria fazer o seguinte. Olha só, como não poderia deixar de ser, o Botafogo se apegou às superstições e ao apelo nostálgico daquela final para se sair bem no primeiro duelo. Túlio dizia que iria se inspirar em Garrincha, que também vestiu a 7 no fogão, e oferecer um gol a ele. Além disso, ele iria completar 100 partidas pelo Botafogo, exatamente no primeiro jogo da final. Newton Santos, lendário lateral esquerdo do clube, dizia que o goleador era igual ao Pirilo, centroavante que jogou no clube no final dos anos 40. Justamente uma semana antes da final, o clube reinaugurou sua sede em General Severiano, que foi uma grande conquista do clube naquela época, e justo na volta a General poderemos ser campeões, disse na época o presidente Montenegro à Folha de São Paulo. Para harmonizar ainda mais o elenco, Iranildo, um dos talismãs do time, ganhou de presente da diretoria uma Brasília amarela em alusão à música Pelados em Santos do grupo Mamonas Assassinos. Tá? Então, o clima no Botafogo era o melhor possível. Né? Apesar de toda a imprensa bater que o Santos era o favorito e tudo, o Botafogo também estava no melhor clima possível. E o Túlio, que me fez ser botafoguense, não podia deixar de prometer gol, ainda mais numa final. Ele prometia e cumpria. Então, ó, no Maracanã eu vou fazer o gol Papai Noel, no domingo eu vou fazer o gol Peixe Morto. No final ele fala que é o gol Peixe Frito, né? Na comemoração. E o filho do rei contra o rei da alegria. Ele vai, e aí ele fala que ele vai comemorar um gol, se ele fizer, igual o Pelé. E no final o que ele prometeu ele vai cumprir. Né? O segundo gol daquele primeiro jogo, basicamente o Túlio imita o Pelé numa caricatura em relação ao filho do Pelé, que era o goleiro do Santos na época, o Edinho. Tá? Bom, o que a gente pode falar um pouco agora do jogo propriamente dito? Né? Botafogo e Santos foi num dia onde choveu demais no Rio. E se vocês podem reparar ali, que o público foi de 53 mil pagantes ali. A expectativa da diretoria era, na época, para em torno de 70 a 80 mil. Mas, por causa da chuva, teve muitos problemas para que o time pudesse, para que a torcida pudesse chegar no Maracanã. Então, o Botafogo foi a campo com Wagner, Wilson Goiano, Gotardo Gonçalves e André Silva, Jamir Leandro Ávila, Beto, Sérgio Manuel, Túlio e Donizete. Entrou no segundo tempo o Iranildo, no lugar do André Silva, e o Moisés no lugar do Donizete. Mas a gente vai chegar lá. E o Santos tinha um grande time também. O Santos tinha um time muito forte. Né? Alguns dos destaques ali você pode ver o Jameli, o Robert, o próprio Galo, o Narciso e o craque do time, que era o Giovani. Né? Tinha atacantes rápidos como o Macedo, Marcelo Passos. Era um grande time também. Né? E aí, o que a gente pode falar desse primeiro jogo da final? Foi um jogo onde o Botafogo dominou o Santos. O Botafogo praticamente dominou o Santos o tempo todo. Né? O Botafogo inicia o jogo pressionando, né? E logo aos 18 minutos,
num cruzamento do Wilson Goiano, o Gotardo, de cabeça, ele faz o gol, né? E o Gotardo, né, ele fala aqui, um dos livros que eu usei aqui para pesquisar também, é esse livro aqui, ó, 95, A Tua Estrela Brilha, do Cláudio Portela e do Rafael Cazé. E o Gotardo, né? O Gotardo, ele fala que ele preveu que ele ia fazer o gol. Então, ele diz que aquilo ali foi... Basicamente já estava escrito que aquilo ali iria acontecer, né? E aí o Botafogo continua em cima, só que o Botafogo erra numa saída de bola, né? O Botafogo erra numa saída de bola e eu vou ler um pedacinho aqui que ele fala, ó, aos 38 minutos o time falhou pela primeira vez e deu ao Peixe a chance que ele queria, né? Donizete errou uma jogada, né? E aí acabou que uma bola sobrou para o Giovani e o Giovani toca essa bola na saída do Wagner. E aí empata o jogo. Só que o Botafogo continua pressionando. Ele toma o gol, mas ele não diminui o ritmo, né? O Giovani empata aos 38 do primeiro tempo. E aí o Botafogo continua em cima. E aí vem o lance, né, que muita gente esquece e que muita gente gosta de lembrar o jogo da volta, que o Botafogo foi beneficiado, isso e aquilo, mas todo mundo esquece do lance em que o Sérgio Manuel ele cai, o juiz dá a falta, mas não era para ser falta, porque quando ele está caindo, ele consegue dar o passe para o Túlio sai na cara do goleiro. E aí não dá a lei da vantagem, o Botafogo fica impedido de fazer mais um gol. Então, se o Botafogo, por exemplo, tivesse ganho esse jogo aqui no Rio de 3-1 e que tivesse perdido lá de 1-0, né, com o gol do Camanducaia, porque os outros dois gols foram irregulares, tanto do Túlio quanto do Marcelo Passos, 3-1 aqui, 1-0 lá, Botafogo campeão. Então, para mim, falar que o Santos foi roubado, que o Santos foi isso, foi aquilo, para mim não muda nada. Se você vê aquele jogo 10 mil vezes, todas as vezes o Botafogo vai ser campeão. Então, passou, acabou, tá? E aí, aos 44 minutos, num lance bem parecido com o do primeiro gol, o Wilson Goiano cruza na área, a bola desvia no Giovani, o craque do time, e sobra para quem? Para o Túlio. E aí o Túlio só tem o trabalho de empurrar para o gol. E aí o Botafogo faz 2-1, vai para o intervalo ganhando de 2-1. No segundo tempo, o Botafogo mantém a pressão, perde aí algumas chances, em especial aquela que o Túlio cabeceia, o Edinho faz uma defesa espetacular. E o Santos quase empata numa bola do Jamel, que ele acerta a trave. E no final do jogo, né, a gente pode reparar aqui que, basicamente, aos 89 minutos, né, o Moisés entra para dar lugar ao Donizete, né? O Donizete sai para entrar o Moisés. Por quê? O Donizete sente uma fisgada na coxa, sai mancando, e aí vira o grande drama para decisão, né? Para a decisão do jogo de domingo, né? Aí entra o Moisés e aí o jogo acaba, né? Então aqui eu vou mostrar aqui algumas imagens da final. A imagem aqui do Túlio, né? O Túlio comemorando o gol à la Pelé, o Gotardo e o Túlio dando entrevista antes do jogo. E a gente depois vai mostrar um videozinho falando um pouco da reportagem da final, né? E aí, reportagens pós-jogo, né? Aqui uma reportagem aqui em cima, vocês podem ver, uma manchete da Folha de São Paulo, Botafogo derrota o Santos e joga por um empate domingo no Pacaembu. A de baixo mostra uma foto ali falando Túlio Herrera, atacante define o jogo da final, né? Imita Pelé. E aí vocês podem ver ali, são 4 quadrinhos ali embaixo. O terceiro quadrinho, ele mostra o seguinte, olha lá. Santos se vê como campeão. E aí foi o que aconteceu. Quando acaba o jogo, né? Quando acaba o jogo, a torcida do Santos comemora a derrota. Por quê? Pô, se a gente perdeu de 4-1 para o Fluminense no Rio e reverteu, poxa, perdeu para o Botafogo de 2-1, nós vamos reverter lá em São Paulo sem problema nenhum. E aí, a torcida do Botafogo, como ela é muito pessimista, e isso aí é uma característica do botafoguense, a torcida do Botafogo saiu do Maracanã triste, mesmo ganhando o jogo. Até que o Gonçalves vai lá na torcida, pede para a torcida vibrar, pede
né, para a torcida comemorar a vitória, porque foi uma vitória importante. E jogo decisivo, você levar uma vantagem para o jogo da volta é fundamental. E aí depois o Túlio, né, vai dar a reportagem dele lá e fala que o Botafogo não é o Fluminense, que é muito difícil do Santos reverter a vantagem, e com isso o Botafogo ia ser o campeão. E que no final acabou acontecendo. Então, o que acabou gerando esse primeiro jogo? O Santos ele já vinha como favorito pela imprensa. Quando acaba o jogo, que o Santos perde por um gol só, aí que acabou. Depois a gente fala, depois tem umas reportagens, quando o time chegou em São Paulo, a imprensa já batia que o Santos já era campeão, já tinha pôster do Santos campeão, né, circulando. Então, para a imprensa, né, e para os jogadores entraram nessa onda também. Tanto que o Giovani fala, é natural que o Santos pensa. Ele não poderia falar isso numa final, ainda mais um jogo tão equilibrado como foi o primeiro, né? Então, o que resultou esse primeiro jogo foi num favoritismo muito absurdo do Santos para o segundo jogo e acabou gerando todo aquele clima de guerra no segundo jogo, né? Toda a dificuldade do Donizete jogar, toda aquela preparação toda, que aí é uma outra história de um outro jogo, né? O final do campeonato todos nós sabemos, mas não a gente sabe com o Túlio lá com a bola na mão. Eu acho essa imagem muito emblemática, né? Que a bola ali é praticamente o troféu que ele leva depois do jogo. O jogo acaba, né, com o bico na bola do Jamir para o meio de campo. O Márcio Rezende apita o final do jogo e ali o Túlio pega a bola e fica com ela até o final da comemoração, né? Agora, galera, eu vou botar o vídeo aqui para vocês. Assistam o vídeo e no final a gente vai encerrar o nosso vídeo. Antes do jogo, a perseguição das lentes e microfones vão para um grandalhão de cabelo vermelho que usa a camisa 10 do Santos e um sujeito meio desengonçado que veste a 7 do Botafogo. Giovani e Túlio, os astros da final, e com reações opostas ao assédio. Isso atrapalha um pouco, já que a gente tem que aquecer bastante, né? Já que tá chovendo, né? Mas isso faz parte do futebol. É a torcida, todo mundo. Ninguém constrói futebol sozinho, não. É por bastante união. Mas dá pra decidir. Vamos decidir. Agora chegou a hora do matador. Chega a hora de matar ou morrer. E o Botafogo sai na frente. Botar de cabeça numa cobrança de corda. Mas o Santos, valente, ataca. Em pleno Maracanã. E na falha da saída de bola, ela mesma, a bola, cai nos pés de quem sabe. O toque sutil e elegante de Giovani empata o jogo. No último minuto do primeiro tempo, outra falha, agora da defesa do Santos, dá a Túlio a chance da ironia. Ele esbanja bom humor ao imitar Pelé. Um tipo de caricatura do tradicional soco no ar, justamente para comemorar o fato de ter batido o filho do rei. A resposta vem no segundo tempo. Edinho reina num gol soberano e evita o terceiro gol do Botafogo, melhor em campo. Mas o Santos não se dá por vencido e ainda acerta uma bola no travessão, chute de Jamel. Só que o Santos parece satisfeito. Deu o Botafogo por 2-1. Na verdade, os dois times saíram de campo confiantes, acreditando na conquista. O segundo e último jogo da final será domingo no Pacaembu. Ao Botafogo basta um empate para chegar ao título. Mas se o Santos vencer por qualquer placar, leva o Campeonato Brasileiro. Será o empate uma vantagem para o Botafogo? Será que uma vitória simples vai ser fácil para o Santos? Em nossa casa, como foi nossa torcida, tenho certeza que a tendência que o Santos fez. Claro que essa vantagem é importantíssima. Primeiro porque nós não somos Fluminense. E segundo que para ganhar do Botafogo vai ser muito difícil. Quase impossível, ou seja, não tem jeito, o Botafogo é campeão. A gente vai entrar em campo domingo e vai ter 90 minutos para decidir quem vai ser o campeão.
é isso, galera. É isso. Tá aí contada a nossa história do nosso Botafogo 2, Santos 1, onde nós revertemos a vantagem e conquistamos aí o nosso amado e título brasileiro de 95, nosso bicampeonato. Tá bom? Galera, fiquem com Deus, se cuidem, boa semana a todos aí e saudações alvinegras.